Chegamos aqui de novo, menos é mais. Hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial, mas antes disso, você, por favor, se inscreva no canal. Dê o seu like, comente, compartilhe. Eu vou deixar aqui o nosso QR Code, você que quiser apoiar o canal. Nas descrições do nosso vídeo, a gente vai colocar os nossos contatos, o meu, o da Aline, do João, do nosso convidado especial da noite ou do dia, né? Depende da hora que você está assistindo. Eu estou aqui com o professor René Simões. Que prazer. Obrigado aí pela sua vinda, sua presença. Obrigado, Jonathan. É um prazer estar aqui com vocês. Convite da Aline, né? E vamos falar. A gente tem uma curiosidade. Você trabalhou com um parente da Aline? Qual o nome dele? O avô da Aline. Ai, meu Deus do céu, grande Roberto Pinto, né? Eu trabalhei em 1976. Eu trabalhava no Juvenil do Vasco da Gama e o Roberto Pinto era o técnico do Júnior. E, de vez em quando, eu ia trabalhar um pouquinho com ele. E nós brincávamos, né? Porque, como eu joguei, a gente tinha conhecimento de algumas coisas. Só que o Roberto Pinto, ele era extraterrestre. A gente ficava brincando, a gente botava a bola do lado direito e aí ele dizia assim, professor, escolhe o pé. Aí eu dizia assim, pé esquerdo, parte de dentro ou parte de fora? Aonde eu quisesse. Eu digo, parte de dentro. E batia lá e pá, botava dentro do gol. É mesmo? Aí depois ele brincava, assim, e aí? Eu dizia, faz com a parte de fora. Ele, pum, fazia com a parte de fora. Eu ia lá e até conseguia fazer, mas eu tinha que repetir algumas vezes. Ele não. Cada uma era certeira. Ele dizia assim, vamos trocar de lado agora? Vamos. Aí trocávamos de lado. Eu digo, mas eu quero que você continue, que é o lado de fora, agora com a perna esquerda, com a parte de fora. Ele ia lá, tum, botava no gol. Eu digo, agora a parte de dentro, tum, botava dentro do gol. Agora vamos brincar com a direita? Ele brincava com a direita e botava. Roberto foi um grande jogador, um grande jogador. Além de ser um grande jogador, é uma pessoa assim, iluminada, cara, impressionante. Como era boa essa pessoa. Depois nós trabalhamos juntos no Catar, em lugares diferentes. Ele trabalhava no Alcor e eu trabalhava no Al Rayyan. E aí não dava para ele, porque o time dele era de menor expressão e o meu time era o time que acabou sendo campeão naquele ano. Mas a gente vivia junto, toda folga a gente estava junto, as famílias, era um cara adorável, cara. O dia que eu soube da morte dele, e foi trágico, porque ele saiu para jogar bola, né? E num acidente de carro, ele acabou não jogando a bola dele, Caramba. ele perdeu a vida, mas ele devia estar muito feliz, porque ele estava indo fazer aquilo que ele mais gostava, que era futebol. Um cara excepcional. O avô da Aline era um camarada absolutamente fantástico, cara. Poxa, que legal. Como jogador foi demais, demais. Ele jogou no Bangu, né? Ele jogou naquele Bangu. Antes de ser campeão, o Bangu foi campeão em 66, ele jogou no Bangu de 64. E depois ele foi para o Fluminense. Tem uma história muito legal dele com o Bodipado Lima, o Tim, né? O Tim levou ele para o Fluminense, mas já tinha trabalhado com ele no Bangu, já sabia tudo que ele sabia fazer. E aí um dia o Tim foi lá, muito detalhista, detalhou tudo que todo mundo ia fazer. E aí o Roberto Pinto virou para ele assim, e eu, seu Tim, o que eu faço? Ele disse assim, continue fazendo o que você sempre fez, meu filho, não me dê trabalho de ter que repetir as coisas, não. Porque já sabia que ele era diferenciado e ele ia fazer tudo aquilo que estava dentro do esquema do Tim, né? Então, foi interessante. Essa história me foi contada por ele mesmo. Ele mesmo me contou essa história. Pô, passei uma vergonha. Ele era sensacional. Você está no futebol há quantos anos, mais ou menos? Rapaz, eu joguei futebol de salão no Jacarepaguá Tênis Clube. Eu joguei no Vasco da Gama, futebol de salão. Depois joguei futebol nos juniores do Bom Sucesso e no profissional do Bom Sucesso, né? Isso, vamos botar aí, 66, 67. A primeira vez que eu dirigi uma equipe foi em 1969.
Eu era terceiro ano na escola e nós fomos disputar um torneio dentro da Vila Militar. E o meu professor, que era o técnico, ele não podia entrar na Vila Militar naquela época, porque ele era um guerrilheiro disfarçado, né? Ah, sim. E ele falou, olha, eu não posso entrar no quartel, se eu entrar eu não saio, então eu não vou. Eu digo, o torneio da Independência. Ele falou, você vai e você vai como treinador. Eu digo, tá maluco? Você vai e você vai como treinador. E foi meu primeiro título. Caramba. Meu primeiro título. Nós fomos campeões ali e foi uma delícia, né? Eu joguei e dirigi ao mesmo tempo, o que não é fácil. Eu acho que além de você, que eu me lembro só o Romário no Vasco uma vez. Não sei se você lembra disso, que o Romário estava no Vasco e o Vasco ficou sem treinador. E ele o Romário, dirigiu. ele dirigiu, Ele dirigiu. inclusive se escalou para entrar no final do jogo. Na Europa, algumas coisas aconteceram. Eu, por exemplo, quando fui em 87 para o Vitória de Guimarães, em Portugal, eles contavam uma história muito engraçada, porque saiu o treinador e um jogador ficou sendo o treinador, né? E ele está jogando lá, e jogando, daqui a pouco, naquela época não tinha placa, né? Só avisava. Então, o mesário, naquela época não era quarto árbitro, era mesário, o mesário avisou, ei, você... Sai aí o número 5. Aí ele, eu? Porra, ele era um técnico do time. Teve um jogador lá que saiu do banco e disse, ele não está jogando nada, ele vai sair, eu vou entrar. Entrou no lugar dele. E isso era contado lá com muita graça, né? Porque, imagina, né? O cara ser sacado, treinador e ser sacado por um jogador. Quantos clubes você já atuou como técnico? Passou de mais de 20. Foram mais de 20. Brasil e exterior, né? Foram mais de 20. Seleções, foi seleção da Jamaica, seleção Trinidad e Tobago, Costa Rica, seleção do Irã e seleção brasileira. Foram 5 seleções, sendo que na seleção brasileira eu dirigi a Sub-17, a Sub-20, a Sub-23 e a seleção das mulheres nas Olimpíadas de Atenas em 2004. Caramba. E países fora, ainda tem Portugal, né, que eu dirigi o Vitória de Guimarães, tem os Emirados Árabes, que eu dirigi o Al-Qadisiyah, e tem o Catar, que eu dirigi o Al-Rayyan e dirigi também o Al-Arabi. Eu fui campeão no Arabi, fui campeão no Al-Rayyan, fui campeão no Al-Qadisiyah. Lamentavelmente não fui campeão em Portugal, porque naquela época eu era muito novo e nós estávamos até discutindo, conversando aqui em off, né? O Austrégésilo de Ataíde, o grande membro da Academia de Letras, né, que já faleceu há bastante tempo, ele dizia o seguinte, o homem nasce incendiário e morre bombeiro. Eu, na época do Vitória de Guimarães, eu ainda era um incendiário. Se eu fosse bombeiro, eu teria sido campeão português naquela época, porque nós estávamos com um trabalho excepcional, tínhamos um time que dava para brigar, e eu fui mandado embora estando em terceiro lugar no campeonato português. O Vitória nunca tinha sido campeão, a gente tinha a chance de ser campeões, e já tínhamos passado da segunda volta da Champions League. Naquela época era o UEFA League. Mas eu hoje faria diferente do que eu fiz com o presidente. O presidente me chamou e começou a falar como a escalação do time. Eu parei, olhei para ele e aí comecei a anotar o time que ele falou. Quando acabou, eu disse para ele, agora me deu os 5, né? Em 87, só tínhamos 5 substitutos. Eu disse, agora me deu os 5. Ah, ponhas quem tu quiser. Eu digo, não, se você deu os 11, deu os 5. Aí ele deu os 5, eu anotei também. Eu disse, acabou? Ele disse, está bem assim, para mim está bem, para mim também. Saí da porta e voltei da porta e disse para ele, amanhã tu tem que estar aqui às 11h30 da manhã. Para fazer o quê? Eu digo, para dar para a eleição, porque esse é o seu time, não é o meu. Porra, o homem ficou louco, né? O homem ficou louco. Óbvio que eu escalei o time que eu tinha na minha cabeça, e dali em diante o relacionamento ficou horroroso. Aí você assim, mas você agiu certo, eu agi certo, eu agiria da mesma forma, só que de outra maneira.
né? Talvez a forma Porque é a forma de você se comunicar, né? Porque a comunicação, você tem um transmissor e tem um receptor, e você tem que estar na mesma frequência, né? Ele estava em FM e eu em AM. Não tinha como ter comunicação ali. Mas isso Eu você- hoje faria diferente. Eu diria para ele, presidente, olha aqui, ó, o meu time está escalado aqui, ó. Eu já tenho o meu time aqui. Dos 11 que ele me deu, só tinha um jogador que estava diferente do meu. Tinha 10 e tinha um. E desse um, quando eu penso hoje, não era nenhum absurdo. Não era deixado absurdo ele ficar. Ele participar. que eu jogasse o outro, porque o que eu estava bancando não estava bem. Eu logo depois até barrei e fiz a substituição. Então, seria o caso de dizer para ele, olha, presidente, eu digo para você que eu até penso mais tarde em tirar esse jogador, mas nesse momento não. Se eu tirar, eu vou queimar o jogador, os outros jogadores vão se sentir fragilizados, sentindo que não pode errar, porque o treinador não dá respaldo para ele. E eu preciso dar respaldo para empoderar o meu time. Mas fique tranquilo, boa. Eu Boa já escalação? vi, nós estamos sintonia? quase na mesma sintonia. Então, Isso é muito comum? O não, dirige... comigo, Não, né? comigo não. Eu não sei se eu sempre me posicionei de forma muito clara com os presidentes. Eu não sofri em outro lugar, né? Todo mundo fala do Celso Barros do Fluminense, né? Que o Celso Barros se metia em tudo. Jamais o Celso Barros me pediu para escalar um jogador ou tirar um jogador. Nada, zero de chance. No Botafogo também não tive isso. Botafogo eu tive só um problema que queriam colocar alguns jogadores dos juniores numa relação de um jogo. Eu disse, não tenho nenhum problema. É só me dar um número extras de passagens e de quartos. Nós vamos colocar os jogadores, eu só não vou colocar na relação do jogo. Mas eu concordo com vocês que a gente tem que amadurecê-los. Vamos amadurecendo aos poucos, né? Vamos trazer para cima, não tem um problema. O treinador tem que trabalhar para o clube. Então, essa visão que eu tinha estava tranquila, tanto que foi tranquilo isso. Até hoje não sei por que eu saí do Botafogo, um dia eu vou saber. Você dirigiu todos os 4 grandes do... No Flamengo eu trabalhei como executivo e no Vasco também. Eu não dirigi. Eu dirigi o Fluminense e dirigi o Botafogo. As condições em que eu peguei o Fluminense, interessante que todo mundo fala do time de 2009 com o Cuca, o time de guerreiros, que tinha 99% de chance De cair. uma só de ficar, mas tinha muitos jogos. Tinha muitos jogos e foi fazendo os jogos. Eu, quando assumi o Fluminense, tinha os 99% de chance para cair e só um, e eu só tinha 10 jogos. Eu só tinha 10 balas na agulha e nós tínhamos que ser absolutamente assertivos, né? E nós fomos. Não só mantivemos o time, como fomos para a Sul-Americana e fizemos o Washington Coração Valente, o artilheiro. Eu cheguei, ele já estava 7 ou 8 jogos sem fazer gol, desesperado, querendo treinar. E aí sentei com ele, e hoje muito meu amigo ainda, né? Eu disse, Washington, nem sempre é a quantidade de treinamento que faz você chegar onde você quer chegar. É a qualidade do que você treina. Você está treinando demais. Você está fora de controle. O seu gesto técnico, o chute, o domínio, o cabeceio, está saindo defeituoso. E isso só te traz prejuízo. Vamos treinar um pouquinho menos? Caramba. E reuni o time todo e disse, olha, a partir de hoje nós vamos trabalhar de forma que o Washington vai ser artilheiro do campeonato. E ele foi artilheiro. Foi muito legal, somos amigos até hoje. Ele lembra essa história e conta. Foi uma história muito interessante, porque o querer demais acaba tirando a tua tranquilidade, o teu equilíbrio. E equilíbrio não vem só do querer, né? Vem do autocontrole, vem do domínio que você tem, vem da segurança que você recebe fora do campo, vem do apoio que você recebe dos companheiros. Então, são várias ciências, né?
você tem a sociologia, você tem a parte das ciências físicas, né? Você tem a biologia, você tem a nutrição, você tem a psicologia, você tem a comunicação e você tem o conhecimento técnico, tático de como você vai tirar o melhor. Mas é preciso que você seja um gestor de todas essas ciências para que você consiga fazer com que um time performe como uma máquina, né? Uma máquina, um relógio. Uma conversa dessa que você tem com um atleta. Como o Washington, por exemplo, que foi um cara das massas, né? O cara, Maracanã lotado. Isso. Meu pai é tricolor, né? Aquele gol contra o São Paulo, né? No finalzinho, classificou o time para as finais da Meu pai é tricolor, meu irmão mais novo é tricolor também, eles são apaixonados e tal. Você que vive nesse mundo aí do futebol, que é algo que, pra gente que não é do ramo, né? Embora eu jogue minha peladinha, campeonatozinho de colégio, campeonato com os amigos, e a gente já não consegue, na hora que o campeonato tá rolando, a gente não consegue pensar em nada. Uhum. O jogador, ele consegue, na hora daquela situação ali decisiva, ele consegue assimilar e ter calma e não agir pela emoção da torcida? Ele consegue isso ou isso é muito difícil? Isso chama-se inteligência emocional, isso é exercitável. É igual a história do mecânico com o médico, né? Um cirurgião cardíaco, o carro dele enguiçou, né? E ele foi lá e o cara consertou o carro e cobrou um dinheiro muito grande. E ele falou, poxa, você está me cobrando muito dinheiro. Aí ele falou, mas você também cobra muito dinheiro. Ele disse, pois é, mas eu conserto o motor, ele ligado, você conserta com o motor desligado. Então, o cara, para fazer uma cirurgia cardíaca, aquela máquina está ligada. Você tem que ter um controle emocional, né? Você tem que ter uma segurança. E esse controle emocional vem da onde? Do que você conhece, do seu conhecimento. E de como você coloca o seu conhecimento sob pressão. Uma coisa é eu pegar um paciente e eu vou fazer uma cirurgia tranquila. De repente, aquilo está caindo a pressão dele a zero. Emergência, e aí dá choque no cara, joga para o alto. A mesma coisa é o jogador de futebol, né? Eu tenho uma história bem interessante com a seleção de Trinidad e Tobago. Nós estávamos jogando contra Antigua, se eu não me engano, a Copa de Ouro em Miami. E aí eu relato muito bem o que você me pergunta agora. E aos 44 minutos, estava 0-0 o jogo, o empate tirava Trinidad e Tobago para a próxima fase e íamos sair por um time sem expressão, que é a Antigua, né? Trinidad, para nós aqui, não tem expressão, mas no Caribe, Jamaica e Trinidad são os dois gigantes do futebol. E aí, aos 44, o nosso ponta-direita driblou o goleiro que saiu da área, rolou essa bola para o Ster John, um jogador que jogava na primeira divisão da Inglaterra, e ele, na marca do pênalti, ele, a bola, o gol e Deus. Ele deu a bola para Deus, lá em cima, aos 44 do segundo tempo. Você imagina esse cara perder esse gol e sabendo que ia desclassificar o time. 2 minutos depois, esse mesmo ponta-direita entra na área e sofre pênalti. Quem pegou a bola para bater o pênalti? O Ster John. É mesmo? Pegou a bola, foi lá e fez o gol. No vestiário, eu disse para ele assim, Ster, você percebeu de que se você perdesse aquele pênalti, professor, perder pênalti? Porra, a minha vida toda eu bato pênalti, professor. Então, o que acontece? O conhecimento que ele traz do exercício que ele fez, de tantas vezes que ele fez, naquele momento ele só pensa no que ele sabe. Eu só penso no que eu sei. Então, é o que eu qualifico sempre para o jogador, para os mentorados que eu faço, né, os coachings, meus coaches, eu digo sempre para eles, tem uma forma de você pensar certo e uma forma de pensar errado. Qual é a forma que o Ster John pensaria errado? E se eu perder esse pênalti? Eu já perdi sem um goleiro. E se eu não fizer? Eu já perdi um gol. E aí? E se der errado? E se nós sairmos? Se nós desclassificarmos? Essa é a forma de pensar errado.
Ele não tem que pensar isso. Ele tem que dizer assim, eu já bati várias vezes pênalti e eu fiz o pênalti. Eu sou capacitado para fazer esse pênalti. Eu tenho competência para fazer esse pênalti e eu vou fazer esse pênalti. Essa é a forma certa de você pensar. A forma errada seria quando você coloca o não. Não posso perder, não posso errar, não quero que aconteça. Vou acertar, vou ganhar. Bom, peraí, professor, e se eu disser para mim mesmo que eu vou ganhar e eu não ganhar? Aprenda com os seus erros. Alguma coisa você fez que saiu fora do contexto, e se você aprender com o que você tem que aprender, você vai se tornar muito maior. Como eu disse para você, em Portugal, o tamanho que eu tinha era proporcional a todos os estudos, todo o conhecimento que eu tinha em 1987. Em 2022, 35 anos depois, eu não posso me comportar da mesma forma, porque o meu tamanho é muito superior ao que eu tinha. Então, todas as coisas que eu fiz no passado não me amarguram, apenas diz o seguinte: caramba, como você cresceu. Então, essa é a forma de você pensar correto. Você acha que essa capacidade de assimilar isso, e na hora decisiva, né, na hora que o cara tem que ser decisivo, ele conseguir colocar em prática a instrução que ele tem, você acha que é isso que diferencia os grandes atletas dos medianos? Absolutamente é isso, em qualquer profissão. Em qualquer profissão. É você com o teu microfone, de repente, apagou o teu computador com as perguntas todas, o teu iPad apagou aí. E aí, para tudo? Você está ao vivo. Né? Num podcast, você pode até parou, vamos voltar. Mas se você estiver ao vivo, como é que você faz? Se você tiver feito o seu dever de casa, você se preparou para essa entrevista. Então, eu sei o que eu vou perguntar, na hora que eu vou perguntar, eu sei como eu vou conduzir, e a hora que eu apagou tudo, vamos lá, estou tranquilo, vamos lá, eu sei fazer isso. Então, é exatamente isso que faz o grande profissional para o profissional mediano. Profissional mediano, se você não tiver aquilo tudo ensaiadinho, se alguma coisa sair do contexto que ele ensaiou, se preparou, parou. Bloqueio mental. O jogador bom, não. Tanto que eu classifico o bom jogador da seguinte forma: o bom jogador, ele está no lugar certo, na hora certa e faz a coisa certa. Você vê aquele jogador, olha lá, o cara dominou, vai bater no gol, bateu no gol. O craque, ele está no lugar certo, na hora certa e faz suas próprias coisas. Ele te surpreende sempre. As tomadas de decisões dele, eu ainda hoje postei no René Simões oficial uma jogada do Ronaldinho, absurdo. Absurdo. Gaúcho. O que ele faz? Ninguém não dá, esperaria o que ele faz. Veio uma bola cruzada, ele tenta dominar, ele fica de costas para o campo do adversário. Quando a bola quica um pouquinho, ele dá de calcanhar para o cara que já está passando e o cara vai pela frente. Ninguém esperaria uma coisa dessa. Não, é surreal. Então, eles fazem as coisas deles. A gente estava falando aqui no começo, antes da gente entrar no ar aqui, sobre eu comecei a me apaixonar por futebol em 82. Eu sou de 75. Nossa. Em 82, eu assistia aos jogos... Valdir Pérez, Leandro, Oscar... Gente... Luizinho, Júnior, Falcão, Cerezo, Zico, você falou Sócrates, tem uma jogada do Éder, se eu não me engano, Serginho. É um corta-luz que eu acho que é o que Cerezo, Nossa, o Cerezo gente. faz o corta-luz e o Falcão faz o gol. A gente não vê essas coisas mais, cara. É demais. Eu lembro que em 82 eu acabava de ver os jogos, eu ia pra rua e jogar bola emocionado. Éder. Pô, Éder batendo na bola, Nossa, uma coisa de louco. O gol que ele faz, contra a gente, só uma toquinha em cima. O gol do Sócrates. Agora, o que a gente procura no futebol é o equilíbrio. Se você disser assim, qual é a seleção que você diz assim, foi melhor? Eu digo 70. Ah, por que 70? Porque 70 tinha equilíbrio. Nós jogávamos... O futebol, você tem dois momentos. Você tem o primeiro momento com a bola ou sem a bola, e o primeiro momento com a bola ou o segundo momento
com a bola. É sem e com a bola. E você tem que jogar os dois momentos. E o importante de você saber jogar o momento sem a bola é porque, com a bola, um craque como o Zico, como o Maradona, eles não têm mais do que 4 minutos dos 90, que hoje já se passaram a ser 100, com esses acréscimos que se dão, né? Eles só têm 4 minutos. Os craques, os grandes craques, os outros dá 2 minutos e 30, 2 minutos e 40. Então, imagina, se eu me preocupar em jogar só com a bola, eu vou jogar 2 minutos e 40. E o que é que eu faço nos outros 90 e tantos minutos? O que é que eu faço? Eu tenho que pensar o jogo, eu tenho que me posicionar, eu tenho que dar opção, né? Uma pessoa normal, ela toma de 6 a 7 mil decisões por dia. Por dia, tomadas de decisão. De 6 mil a 7 mil decisões por dia, em 24 horas. O Steve Jobs só andava de preto. Sabe qual é a teoria dele? Eu não quero gastar energia tomando a decisão que cor de roupa e que roupa eu vou usar. Eu já chego lá, prego a preto e vou embora. Eu já economizei energia, porque tem gasto mental nas suas tomadas de decisão. Sim. Tá? Primeiro eu vou pagar a conta, primeiro eu vou atender o meu filho, primeiro eu vou ver o que minha esposa tem, primeiro eu vou ver meu trabalho, primeiro eu vou ver meu carro. Tudo isso é energia mental. Então, de 6 mil a 7 mil tomadas de decisão por dia. Um jogador, em 1h30, ele toma 4 mil decisões. Você 7 mil decisões para 24 horas. O cara... Em 1h30, que são 90 minutos de jogo, você toma 4, às vezes 5 mil tomadas de decisão no jogo. Acontecem ali. Então, você imagina o gasto mental que esse jogador tem durante uma partida. É uma coisa absurda. Então, é preciso que ele esteja muito consciente do que ele tem para fazer para economizar essa energia mental dele. Um time bem treinado economiza a energia mental do jogador, deixa ele para decidir no momento fatal. Os outros ele já sabe o que tem que fazer porque já está organizado. Então, um treinador que organiza bem o seu time, economiza o seu jogador, e o seu jogador, o que acontece é que ele faz um jogo mais equilibrado. E o que acontece em 82 é que esse time jogava muito sem a bola. Jogava muito com a bola. Era um espetáculo. Era um espetáculo esse time. Tanto era um espetáculo que em 82 eu fui contratado para os Emirados Árabes. Porque todo mundo queria um treinador brasileiro. E quando eu chegava lá, eles choravam. Os árabes vinham falar comigo nos Emirados Árabes chorando. Por quê que perdeu? Até porque nos Emirados Árabes eles não viram o jogo ao vivo. Que quem apitou o jogo foi um árbitro judeu. Então, no mundo árabe, não foi televisado o jogo. Foi não sei o que, Klein, alguma coisa Klein, o nome dele. Então, eles não viram o jogo. Eles nem sei se viram. Clandestinamente, devem ter visto um vídeo, porque nas televisões não mostraram nem o vídeo, nunca mostraram. Então, era muito lindo. Agora, 70, o time era muito equilibrado. Se você pegar, taticamente, o time de 70 e pegar o time do Flamengo de 2019, você vai ver muita semelhança com e sem a bola. Para você ver como em 70 esse time era moderno. Esse time era muito moderno. Sim. E aí pegou um treinador, Zagallo, que o que ele fez? Ele começou a ver assim, o que eu tenho de melhor e como é que eu encaixo na minha cabeça dentro do meu time. Então, ele tinha um quarto zagueiro, que disputou as eliminatórias, que era o Joel, mas que não tinha boa saída de bola. Então, em 70, já tinha um treinador que pensava em ter alguém com uma boa saída de bola. O que ele fez? Ele puxou o Wilson Piazza para jogar de zagueiro. Para jogar de zagueiro ali. Bom, e o que eu quero? Eu quero outro camarada, um volante que tenha uma ótima saída de bola. Ele botou o Clodoaldo, que não era titular da seleção. Aí ele tinha Gerson e Rivelino. Como é que eu faço? Os dois jogam quase na mesma posição. Ele puxou o Gerson um pouco para trás, do lado do Clodoaldo, e abriu o Rivelino na esquerda com liberdade para ir para dentro. Aí ele tinha simplesmente o seu Jairzinho, que era centroavante, e ele tinha o Tostão também. Ele abre
o Jair, empurra o Tostão um pouquinho para dentro e o Pelé fica circulando ali livre. Então, o que ele fez? Nos 2 momentos, com e sem a bola, ele tinha organização. Então, quando você tem organização, você não tem que pensar muito qual é a próxima jogada, qual é o próximo momento do jogo. Eles já sabiam, estava tudo organizado. Treinar uma seleção é mais por causa até por esses estudos. Você no dia a dia no seu clube, você está observando os caras ali e tal. Você tem o time ali, né? A média são de quantos jogadores? 22? Não, você vai 28, 30. Temporada muito longa no futebol brasileiro hoje em dia. Agora, a seleção, aonde você pega peças de lugares, de países diferentes e coisa e tal. Aí é o que o treinador imagina que ele quer, né? Colocar ali... O que acontece é quando você chega num clube, se você chega no início do ano e você tem a possibilidade de contratar jogadores, é uma coisa. Se você não tem, você já pegou aquele time, você vai ter que montar a tua cabeça dentro do que você tem ali. Aí, não, mas aí eu posso tirar esse, vender, até posso. Tiro esse, compro o outro e vai. A seleção não. A seleção você escolhe aquilo que encaixa dentro do teu pensamento. O meu pensamento é esse, são esses jogadores que eu quero. Por exemplo, na seleção da Jamaica, quando eu fui para a seleção da Jamaica, eu entendi o quê? Vamos jogar a classificação no Caribe. A Jamaica passa com o pé nas costas. Aí ganhamos 2 vezes de Suriname, no vai e volta, ganhamos de Barbados, né? Vai e volta, e depois entramos, aí começou a complicar, porque aí eu entrei num grupo que eu tinha México, Honduras, Jamaica e São Vicente, era nessa ordem de qualidade, México, Honduras, Jamaica e São Vicente. São Vicente ia perder para todo mundo, o México ia ganhar de todo mundo, eu tinha que ganhar 2 vezes de Honduras, porque eu me classificaria. Só que Honduras acabou ganhando do México, fazendo uma surpresa. E aí, como é que eu monto o meu time? Bom, na minha casa, eu vou para dentro desses caras, eu tenho que matar esses caras. E fiz isso. Eu ganhei de 5-1 de São Vicente, ganhei de 3-0 de Honduras e acabamos ganhando de 1-0 do México em casa também. Então, classificamos. Fora, eu perdi para o México, 2-1, empatei com Honduras de 0-0 e ganhamos de São Vicente de 2-1 fora. Passamos. Aí veio a outra fase. A outra fase, quem era? Era México, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, El Salvador, e nós éramos o último, 6º. Na minha avaliação, nós éramos o número 6. Era o hexagonal final. Bom, se eu sou o time mais fraco, eu vou ser o time que eu vou mais me empenhar, mais treinar, mais marcar, menos errar. Então, eu tinha que ser um time quase com erro zero. Um erro zero. E dentro de casa, eu tenho que surpreender esses camaradas. E como é que eu posso surpreender? A primeira coisa que eu fiz foi botar os jogos ao meio-dia. Quando eu botei os jogos ao meio-dia, eu mexi na cabeça. Você tinha o direito de colocar o horário que você quisesse. E no local que você quisesse. Kingston é quente demais. É quente demais. Então, a percepção das pessoas, logo no início, é de que nós íamos jogar ao meio-dia por causa do calor. E essa não era a minha intenção. Porque a diferença de meio-dia e 4 horas dava 2 graus. Se ia estar a 36 ao meio-dia, às 4 horas ia estar 34, 35, 33, pouco. Mas eu mexia numa outra coisa que eles não sabiam. Eu mexia no ritmo biológico deles. O jogador dorme muito tarde. Então, ele dorme tarde, ele acorda tarde. E ele vai jogar. E ele almoça ao meio-dia para jogar às 4 horas. Agora, se eu jogo ao meio-dia, eu tenho que almoçar às 8 horas da manhã. E se eu almoço às 8 horas da manhã, eu não posso dormir às 4, às 3 da manhã. Eu tenho que dormir numa hora que eu não tenho sono. Então, eu mexia no sono dele, eu mexia na alimentação e eu mexia no humor dele.
Então, pô, é impressionante. Os caras entravam dentro de campo, me xingavam de tudo, os jogadores adversários. Né? E nós não perdemos nenhum jogo. O pior resultado nosso foi o empate com os Estados Unidos em casa. Ganhamos todos os jogos. Não tinha como. Não tinha como o cara se adaptar, entendeu? Então, você tem que imaginar o seguinte, aonde é que eu tiro o melhor na seleção? Né? E em casa eu jogava com 3 zagueiros e empurrava o resto tudo para cima dos caras. Tudo. Aí, quando eu ia jogar fora de casa, eu trazia os 2 alas, jogava com 5 atrás, botava 3 na frente dele, fazia 8 e deixava 2 maluquinhos correndo. Digo, fora de casa, vamos correr. Nós perdemos feio para o México, de 6-0, perdemos de Costa Rica 3-1, mas não perdemos para mais ninguém. E em casa, como nós conseguimos todos os resultados, nós classificamos para a Copa do Mundo. Nós éramos o número 6, fomos para ser o número 3. Classificou o México em primeiro, Estados Unidos em segundo e a Jamaica em terceiro. Então, a seleção dá para você fazer coisas diferentes. No clube, já é aquilo que você vai o tempo todo. Agora, tem risco na seleção? Tem. Mas o teu tempo para criar uma estratégia dessa também é pequeno, né? Agora é. Naquela época, não. Não, né? Naquela época, eu não tinha jogadores fora do país. Os meus jogadores eram... Tanto que hoje a Jamaica tem uma seleção muito mais capacitada. Eu fiz um podcast, coisa de uma semana, e eu disse, a seleção de hoje é muito mais capacitada. Tem jogador da Bundesliga, a primeira liga alemã, tem da Premier League, tem da holandesa, tem dos Estados Unidos, tem jogador em tudo quanto é lugar. Na sua época era só o pessoal de lá? Todos jogavam lá. Eu tinha motorista de táxi, eu tinha barman, eu tinha administrador, eu tinha cara que era o nem trabalha, nem joga, nem faz nada, era o nem. E aí eu comecei a organizá-los e viajar. Nós fomos a 28 países. O primeiro país que nós visitamos foi o Brasil. Eu trouxe 28 jogadores, nós fizemos 17 jogos. E aí perdemos de 6-0, 7-0, 8-0, 9-0, e não ia mais porque os caras paravam. Eu até pedia, vai devagar, gente, pô, chega, 9-0, quer fazer mais gol, pô, e tal. Eles iam devagar. Mas aí tem um detalhe que é importante, que isso não é só para treinador de futebol, o administrador tem que saber disso. Quem mede, controla, quem controla, melhora. Então, o que nós passamos a controlar? O time da Jamaica, quantos passes eles faziam? Eles faziam 120 passes em 90 minutos, com somente 30% de passes certos. Então, 90 minutos, nós tínhamos 36 passes para ganhar um jogo. Óbvio que nós não podíamos ganhar, nós perdíamos 6-0, 7-0, tudo isso. Quando nós jogamos com os Estados Unidos, nos Estados Unidos, em Washington, D.C., estava fazendo 4 graus, imagina, para quem jogava 37, 38, jogar a 4 graus, nós demos 600 passes com 80% de passes certos. Isso já 3 anos depois, porque nós fomos medindo, e aí foi uma evolução. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 6 anos na Jamaica, 6 anos. Você é escritor, você é empresário, você é coach também, e assim, a gente vê que a sua oratória, ela é muito correta, muito, desde as entrevistas que eu acompanho lá atrás, da sua carreira e tal. Você, quando se preparou para ser treinador, você já tinha a visão de ser um treinador diferenciado? O treinador que eu nunca tive. Lembra que eu falei que eu era incendiário? E eu tinha um negócio dentro de mim que me revoltava muito. Eu disse, não é possível que alguém não sente comigo e diga para mim, está certo, está errado. Que só diga, vai lá, vamos lá, tem que marcar o ponta, e tem que cruza a bola, quando chegar no meio, chuta, bate. Não, eu queria saber por quê. Por que eu tenho que bater? Por que eu tenho que voltar? Então, eu disse, eu vou ser o treinador que eu não tive. E para ser o treinador que eu não tive, eu tinha que ter o conhecimento e a cultura que os meus treinadores não tiveram. E aí, isso não é uma
crítica, e algum deles eu adorava, né? Eu adorava como pessoas, não como instrutores, não como passadores de conhecimentos. Até porque talvez eles tivessem conhecimento, mas não sabiam passar o conhecimento. Então eu fui estudar. Tudo isso eu fui estudar. Como é que eu vou fazer para que eu faça com que o meu jogador entenda o que eu quero para ele? E principalmente nesse momento atual. Jonathan, o grande problema dessa geração Y e Z, que são a geração que estão jogando agora, é que eles têm os ouvidos fechados para conselhos, mas têm os olhos muito abertos para exemplos. Então, é preciso que você saiba como passar conhecimento para eles. Não adianta você sentar com alguém e dizer assim, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você, escuta o titio aqui, escuta o vovô. Esquece, esquece. Ele não está afim de te ouvir, ele não está afim. Se você passar qualquer gravação que você faça, se você passar de 1 minuto e meio, pode dizer que o cara não escute mais de 1 minuto e meio. Tanto que qualquer gravação que você faz, 3 minutos já é um absurdo. Eles não E agora acelera o áudio. Isso, e agora acelera até o áudio. Agora, se você der exemplos inspiradores para eles, aí vale a pena. Como é que são esses exemplos inspiradores? Ainda hoje eu fiz a mentoria de um rapaz que quer ser treinador, e ele me apresentou um problema, né? Ele trabalha com mulheres jogadoras, né? E ele disse, eu tenho que corrigir isso, como é que eu faço? Eu disse, se você disser para elas que estão fazendo errado, nenhum efeito, 0 efeito. Agora, se você pegar jogadoras talentosas de seleções e mostrar para elas como elas fazem e depois mostrarem como as suas jogadoras estão fazendo e perguntar para elas qual é a diferença. Quando ela observar essa diferença, ela vai internalizar o que ela quer. Eu quero isso aqui, eu quero esse exemplo eu quero. Então, agora, deixa eu te ajudar a você ser essa menina aqui. Eu posso te ajudar a você fazer isso aqui. Você quer ajuda? Quero. Pronto. Ela está preparada, prontinha, vai para dentro de campo e trabalha com ela. Mas ela internalizou o que ela quer. Enquanto você estiver nesse desenvolvimento de que eu ensino alguém, você não ensina mais essa geração. Você não ensina. Você ajuda a eles a quererem aquilo que eles precisam. Eles não sabem o que precisam. E se você disser o que eles precisam também não faz diferença, você tem que ajudá-los com um mecanismo como esse que eu disse, para eles quererem aquilo que eles precisam, não o que eles querem. Então, é um processo extremamente inteligente que você tem que ter nessa gestão da singularidade, né? Se nós pegarmos todos nós que estamos aqui, né, nesse podcast, ninguém está com o mesmo sapato, ninguém está com a mesma camisa, ninguém usa o mesmo óculos, todo mundo quer ser, eu quero ser eu. Então é a singularidade. E quando eu rotulo um time e digo, quero que todos sejam assim, você já está começando a cair num erro muito elevado. Você não tem que eles sejam todos iguais. Eles precisam ser o que eles precisam ser e eles internalizarem, acreditarem que eles podem ser aquilo que eles querem ser. Agora, depois tem o trabalho coletivo, óbvio que você vai ter todo esse trabalho. Você trabalhou com a seleção feminina. E as mulheres assimilam essa orientação de forma diferente, mais fácil ou a mesma coisa? Olha, quando eu falo na seleção feminina, que todo mundo me pergunta sobre isso, eu dou um exemplo muito claro. Me convida para ir à tua casa. Você vai me convidar e vai dizer assim, olha, eu moro na rua Cardoso Fontes, número 34, em Jacarepaguá. Digo, legal. Quando é o almoço? Sábado. Maravilha, te vejo lá. Para mim, isso é um bom. Aí vai chegar no sábado, eu vou ficar rodando feito maluco, procurando a rua Cardoso Fontes, e a minha mulher do meu lado vai estar dizendo para mim assim, pergunta. Eu digo, não, deixa que eu vou achar.
Nós homens somos assim. Agora, se você convidar a minha mulher para ir almoçar no sábado, ela vai saber qual é o horário que vai ser o almoço. Eu não te perguntei o horário. Eu vou chegar para o almoço. Almoço na minha cabeça, entre meio-dia e 3 horas, não. Ela quer saber exatamente qual é o horário do almoço. 14 horas, 15 horas, 16, 12 horas. Cardoso e Fontes. Tá bem. Fica em que bairro de Jacarepaguá? É na Taquara? É na freguesia? Aonde fica? Tem vários lugares, ela vai querer saber. Bom, e no teu apartamento, tem alguma coisa que se destaque? Uma loja, um armazém, um supermercado? Ela vai precisar de todas as informações para chegar ao conceito. As mulheres são assim. Certo ou errado? As mulheres são assim. São assim. Então, para treiná-las, eu precisava, e eu me tornei um treinador melhor ao trabalhar com elas, que eu descobri que eu tinha que ter mais informações dos adversários, mais informações delas mesmas, para que eu fizesse o contexto geral que elas precisavam. E outro detalhe importantíssimo, né? A mulher precisa verbalizar. A mulher precisa verbalizar para que ela chegue. Eu me lembro que, e eu falo toda entrevista, eu digo isso com muito carinho, né? Uma jogadora acabou o treinamento assim: Renê, posso falar contigo? Eu digo, claro. Ela veio falar comigo. Você viu aquela jogada assim? Eu disse, aham. Se eu tivesse feito isso e a fulana tivesse feito aquilo, nós podíamos ter proporcionado uma vantagem em cima do adversário. E aí, quando a gente passasse a primeira linha do adversário, a gente já tinha fulano aberta, a outra ali, e ela falava, e eu, Depois de uns 5 minutos, ela me deu um abraço e disse, nossa, como você me ajudou. Ué? Eu só falei, Ela precisava verbalizar. A mulher precisa verbalizar. O homem não. O homem entra no sótão e fica lá. A mulher, o companheiro chega e pergunta, você tem algum problema? Não tenho nada, estou ótimo, estou tudo bem. Deixa ele organizar a cabecinha dele. A mulher não. A mulher, quando você chega, ou ela chega em casa, né, ela começa... fala. Ela não está querendo que você dê a solução. Ela só precisa verbalizar para que ela vá encaixando as coisas no lugar dela. Então, as mulheres são mais detalhistas. E aí eu tive que aprender a ser mais detalhistas com ela. E eu me lembro que o nosso segundo jogo na Olimpíada foi contra os Estados Unidos. E nós demos um maior passeio que no futebol feminino alguém já deu numa seleção, nós demos na seleção norte-americana no primeiro tempo, mas saiu 0-0. No segundo tempo, a treinadora não mexeu no time dela, nas jogadoras, trocou na posição. Quando ela inverteu 2 posições de 2 jogadoras, pegou uma meia esquerda e abriu, e pegou uma centroavante e trouxe para a meia esquerda e dobrou o lado esquerdo delas, da seleção, lado direito nosso. E eu feito um maluco, falando para elas, falando, eles foram lá e fizeram 2-0 e ganharam o jogo da gente. E ali me chamou mais atenção ainda, que eu digo, olha, eu tenho que sair. A partir dali, eu saía sempre com muita observação dos jogos das outras seleções. Por exemplo, o próximo jogo foi contra a seleção da Grécia. E aí nós estudamos, eu disse, olha, elas devem sair com esse time, se o time delas estiverem perdendo, ela deve trocar essa jogadora por essa jogadora, aí modifica isso. E se ela colocar essa jogadora, modifica aqui. Como é que a gente faz? A gente encaixa assim. Então eu tinha que dar todas as informações para elas, para que elas tivessem um detalhe. E aí, o resto, nós jogamos muito bem, metemos 7-0 na seleção da Grécia. Essa é a diferença, e por isso eu digo sempre que a CBF, que já faz um trabalho fantástico hoje em dia com as mulheres, né? Na minha época era 0, não tinha nada, hoje não, hoje é fantástico o que fazem, tem que arrumar treinamento de treinadores e treinadoras especificamente para dirigir as mulheres. Foi o teu maior desafio, dirigir as mulheres?
Eu tive muitos desafios, mas esse foi um grande desafio, sim. Mas a minha sorte é que, pô, casada há 45 anos, né? Casada há 45 anos. Na época, 2004, né? São 18, tinha 30 e poucos anos lá de casamento, 20 e poucos anos. 3 filhas. Então, de mulher, eu sabia bastante de mulher, né? E nessa questão do ensino, né, também me ajudou bastante. E era um time extremamente qualificado, com jogadoras aparecendo, né? A Marta apareceu ali, a Cristiane apareceu ali, a Juliana Cabral, a Daniela Alves, a Renata Costa, jogadoras que eu peguei embaixo, seleção de baixo, e coloquei ali, e elas fizeram foi uma maldade, aquela prata foi uma maldade. O jogo final, até com as 2 mãos, uma defensora defendeu uma bola lá e metemos 2 bolas na trave. Foi uma prata dourada aquela. A gente estava conversando, eu conversei com o Pedro Rizzo, Grande Pedro Rizzo. num outro episódio nosso aqui, e ele estava falando sobre o dia seguinte para um lutador, tanto aquele que ganha quanto aquele que perde. Ele falou assim, olha, a história do atleta, o que vai nortear a história dele é o dia seguinte. Ele falou assim, eu tive um atleta meu que foi participar, 2 atletas, né, foram participar de um campeonato, um deles ganhou e um perdeu. O que perdeu, falou assim, olha, não sei nem se eu quero continuar lutando. Eu não quero saber mais disso, não quero saber. Aí ele falou assim, vai lá amanhã, na academia, vamos conversar lá. E o que ganhou, ele falou assim, ó, vai lá amanhã também, leva a medalha para poder mostrar para os companheiros e coisa e tal. Quando chegou lá, ele falou para os 2, né? Falou que assim, olha, você que ganhou, o que você vai fazer agora? Aí ele falou, vou treinar. Aí ele falou para o que perdeu, e você que perdeu, o que você vai decidir? Aí ele, também eu vou treinar. Então, ganhando ou perdendo, você no dia seguinte tem que treinar. Então, você vê, uma seleção daquela, você chegar na decisão e prata, para trabalhar o emocional das meninas ali, as meninas e qualquer, seja qual for o atleta, né? Você treina, se prepara, estuda, consegue ali ter noção dos ensinamentos e na hora H você perde. E o dia seguinte deve ser bem complicado, né? É bem complicado. E até na vitória é bem complicado. Porque é preciso que você entenda o seguinte, o que é perfeição, né? Perfeição não é chegada, é uma caminhada. Você não chega à perfeição. Então, você chega e é campeão, você é campeão carioca. Porra, sou campeão carioca. O que isso resolve amanhã? Nada. Absolutamente não resolve nada para você. Porque você vai ter que ser campeão brasileiro. Aí você é campeão brasileiro. Amanhã, isso resolve o que para você? Nada. Você vai ter que ganhar a Libertadores. E assim vai. E assim vai. Eu sempre falo o seguinte, o Usain Bolt, quando ele fez 10 segundos, nossa senhora, foi um feito, 10 segundos, naquele dia. Ali era a perfeição. No dia seguinte, a perfeição para ele era 9,99. Ali era a perfeição para ele, era 1 segundo. E ele foi brigando por 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo. E quando é que ele chegou à perfeição? Ele chegou em momentos lindos, mas a perfeição mesmo, ela não existe, é a caminhada. É todo dia, é aperfeiçoamento todo dia. Então, eu perdi. Tudo legal, vamos curtir o nosso luto. Eu não sou daquele de, rapaziada, tá tudo bem, levante a cabeça, vamos para o outro, de jeito nenhum. Vamos curtir o nosso luto. 1, 2 dias, tá bom. 24 horas, às vezes, está muito bom para você curtir o teu luto. Pensa no que você fez. Pensa no que você deixou de fazer. E pense, principalmente, no que você vai fazer. O que eu vou fazer para ter um resultado diferente? Você sempre tem alguma coisa que você pode fazer para ter um outro resultado diferente. Isso na vida, isso no esporte, isso num jogo de futebol. Tem alguma coisa diferente, né? Como é que você consegue
né? Num jogo de mata-mata, perde um jogo, aí no outro, 48 horas, 72 horas depois, vai lá e ganha o jogo. O que houve? Foram os aprendizados que você teve. Foi aquilo que você deixou de fazer. Então, é absolutamente importante você saber. Isso me lembra até uma historinha, né? De um rei que estava morrendo e chamou o filho dele, o príncipe, que ia ser o herdeiro, e disse para ele: estou te dando esse livro aqui, esse livro tem 2 páginas, somente 2 páginas. Quando as coisas estiverem muito bem, excelente, abra para a primeira página. Ou, se estiver muito ruim, abra na primeira página. E depois, quando as coisas estiverem muito ruins ou muito boas, dependendo do que tiver acontecido, abra a segunda página. E aí, ele, muito inteligente, o reino prosperou, ele ganhou cada vez mais dinheiro, lembrou do pai dele: vou ver o livro. Abriu a primeira página, estava escrito lá: isso passa. Isso passa. E aí ele começou a dormir no sucesso, entrar numa zona de conforto, a desgraça total no reino. Ele lembrou do pai e disse: foi lá. Aí, quando abriu a página, estava escrito lá: isso também passa. Isso também passa. Então, tanto a vitória passa, como a derrota também passa. Então, você tem que ter consciência disso. Você tem que ter consciência. Então, a derrota, eu vou aprender para ficar mais maduro, e a vitória, eu vou curtir para que essa experiência aconteça de novo, mas não pelo que eu fiz aqui, pelo que eu aprendi com o que eu fiz. Eu não posso ser todo dia do mesmo tamanho. Todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Se eu não aprender todo dia uma coisa nova, eu vou estacionar, porra. E aí eu vou ficar parado no tempo. Eu ouvi de um empresário muito bem sucedido, ele é até um slogan dele, né? Ele fala assim, que time que está ganhando se mexe e muito. E para melhor, porra. Porque o ditado é que em time que está ganhando não se mexe, né? E ele falou: cara, em time que está ganhando você tem que mexer demais. Porque eu acho que você se acomodar, né? Até com o seu momento de sucesso, falando de futebol. Eu sou vascaíno e torço muito pelo azar do Flamengo, com todas as minhas forças. E o Flamengo vinha numa pegada que os caras começaram a... Pô, outro patamar. Ninguém mais ganha do Flamengo. E a gente está vendo que a história não é bem assim. Né? Não pode ser assim. Não tem como ser. Não pode ser assim. A vida seria muito chata se fosse assim. Né? Principalmente se fosse o Flamengo ganhando, ia ser muito chato. Principalmente, não é por questão do Flamengo, né? É se não tivesse alternância. Né? Se fosse para ser tudo igual, nós não teríamos o dia e a noite. Né? Sim. Deus, na sua infinita sabedoria, faria só o dia. Imagina, né? Você não ter como fechar o olho, né? Está tudo sempre claro, ou está tudo sempre escuro. Então, você tem o contraste, e isso é que faz a beleza. E a beleza do futebol, ele é muito maior do que em outros esportes, porque se você pegar um time como o Flamengo no basquete, vai ser muito difícil você ganhar dele, pô. Né? Porque no basquete, as regras fazem com que você não fique mais do que 20 segundos, foi o NBA lá atrás. E você tem que soltar a bola, você tem que passar o meio da quadra em 10 segundos, 20 segundos você tem que soltar a bola. Então, essa bola vai estar no ar para qualquer um. No voleibol, eu não posso ficar dando 10 toques no meu lado, eu dou 3 toques no máximo, bola do outro lado. Então, as regras facilitam com que os mais fortes ganhem sempre. No futebol, não. Futebol, você pode ter o Inter, que foi campeão do mundo, jogando com aquele grande Barcelona, e ele ficou lá atrás o tempo todo, e o Gabiru foi lá, deu um contra-ataque, fez um gol, ganhou de 1-0. Então, você possibilita ao mais fraco ganhar do mais forte. Há essa possibilidade. Agora, o que a gente tem que entender que não se resolve tudo dentro de campo com 11 jogadores. O que se resolve é uma estrutura. É uma estrutura. O Vasco paga por ter acreditado que os resultados dentro de campo eram o que bastavam. E a estrutura não foi feita.
O Vasco foi construir um centro de treinamento agora. É. O Vasco foi construir o centro de treinamento agora, que não está pronto e não é de primeiro mundo, quando isso já podia ter sido feito há muito tempo. Uma torcida que constrói um estádio, como construiu o São Januário, ela pode construir o que quiser. Um dirigente, só se pensava nos 11 jogadores. O que aconteceu com o Flamengo? A diferença do Flamengo foi que entrou uma gestão pensando na estrutura. E eles, por acaso, na gestão do Bandeira, ganharam aquela Copa do Brasil, que não era para ganhar do Cruzeiro, né? O Elias deu um chute maluco lá, fez 1-0 e ganhou a Copa do Brasil. Era o único título, porque já estava um burburinho, porque eles tinham colocado na cabeça o seguinte: vamos ter 3 anos para organizar tudo. Depois, então, vamos começar a investir no time de futebol. Foi isso que fizeram. E o Flamengo, hoje em dia, tem uma estrutura invejável. O Flamengo não deve hoje? Deve, o Flamengo deve. Mas o que o Flamengo fez? Fez uma engenharia financeira em que, 2 anos atrás, o Flamengo fez um empréstimo. Todo mundo, o Flamengo tem dinheiro, está fazendo empréstimo. Isso é engenharia financeira. Ele tinha uma dívida que pagava um juro X mais alguma coisa. Ele foi num banco e pegou um dinheiro pagando só X, o juro de X. Então, ele diminuiu o que ele pagava de juros. Então, e ele consegue colocar tudo em ordem, e tudo supervaloriza. Eles acham que Flamengo é Flamengo mesmo e tem que dar tudo para ele. Então, esse pensamento absolutamente empresarial faz do Flamengo hoje ser muito forte. Qualquer clube pode fazer isso. Qualquer clube pode fazer isso. Principalmente agora, com a possibilidade da SAF, né? A Sociedade Anônima do Futebol, em que você pode pegar tudo que você deve, bota aqui para o clube, e vem um investidor e bota o dinheiro dele como investimento. E à medida que ele tiver alguma receita, venda de jogador, patrocínio, venda de camisas, sócio-torcedor, todas as coisas que vendem, né, as franquias que se abrem de loja, tudo isso fica com o clube. E 20% desse dinheiro todo vai para o clube. Então, dá para fazer isso. Todos os clubes agora podem fazer. Que bom. Bom, vamos falar só um pouquinho aqui do seu livro, dos seus 2 livros, né? Os títulos são muito interessantes. Você escreveu esses livros em que época da sua vida? Eu tenho por hábito fazer diário, né? Sim. Tudo que acontece, quando eu estou dirigindo uma equipe, está tudo anotado ali. Vou anotando, tudo que acontece. Então, quando acaba uma temporada, se eu quiser, é fácil, né? Eu, por exemplo, tenho tudo anotado da Jamaica. Ainda não saiu. O governo da Jamaica me cobra esse livro até hoje. É questão de sentar, são 6 anos, pô. É muita história para contar da Jamaica. E o Coritiba, quando eu assumi em 2007, ele estava no 2º ano de 2ª divisão. Ele caiu em 2005, em 2006 foi muito bem o primeiro turno, afundou no segundo, não subiu. E aí, naquela época, você recebia 100% na primeira divisão, caiu para a segunda, 50%. O segundo ano tinha 25%. Então, imagina, estava um caos de dinheiro aquilo, né? Então, quando cheguei lá, eu tive que conversar. Os jogadores odiavam a torcida odiava a diretoria e odiavam os jogadores. A direção, a cada 3, 4 jogos, mandava 5, 6 jogadores embora. Os funcionários todos do clube estavam absolutamente decepcionados, o salário não estava em dia, odiavam e torciam até contra o time. Então, eu disse, eu tenho que organizar, né? Eu tenho que criar um mastermind, uma mente que todo mundo concentra pensando em dar força e energia para esse objetivo. Qual é o objetivo? Coritiba na primeira divisão, em 2007. E aí começamos a trabalhar, né? Eu escrevi uma carta para a torcida, e aí eu me lembro que o Sérgio Prosdóximo, que é falecido, antigo dono da linha branca, né, de geladeira, freezer, Prosdóximo, ele disse para mim, você é louco, você escreveu uma carta dura para a torcida, perguntando se eles só ganham, nunca perdem. Então, isso foi muito duro, ruim para você fazer. Eu digo, olha,
é o único jeito que eu tenho de mexer com eles. E mexi com eles, foi muito legal. Mexi com os jogadores, né, dizendo para eles que eles não faziam o que deveriam fazer, era preciso que eles tomassem atenção do que estavam fazendo, porque eu tinha visto 2 jogos, e quem não fizesse o que tinha para fazer, aí sim, eu, e somente eu, tocaria em jogador. Ninguém da direção. E aí conversei com o presidente, e ninguém da direção. Era ano de eleição, eu conversei com a oposição e com a situação. Eu disse, vamos parar de falar de política? Vamos deixar, depois que classificar, aí vai. E aí foi um negócio assim, sensacional, foi um ano lindo. Eu combinei com os jogadores, eu disse, olha, o que o Jorge Jesus fez com o Flamengo aqui, que o time ia cumprimentar, nós fazemos em 2007. Eu combinei com ele o seguinte, se nós ganharmos o jogo, nós vamos para a torcida para sermos exaltados. Maravilha. Se nós empatarmos, vamos lá para dividir esse ponto. Se nós perdemos, nós vamos lá para exaltar a torcida, porque nós perdemos o jogo, mas eles estavam lá. Fomos ajudados, que só perdemos o último jogo em casa, que era o jogo do título. Nós perdemos de 3-2 com um estádio que não cabia mais ninguém. Dizem que tinha 45 mil pessoas, Caramba. mas tinha muito mais, porque o nego não conseguia sentar, não dava para sentar. E esse jogo tem uma história interessante, que foi o único jogo que a minha sogra, que já é falecida agora, foi ver. E ela, a hora que quase na saída, deu a saída, e o time do Marília fez 1-0. E ela vibrando, as minhas filhas assim, vovó, você está vibrando porque gol, filha. Não, mas esse time que joga contra o time do pai, não pode. E aí, por muitos anos, a gente brincava com ela. No último jogo, nós acabamos até ganhando. E aí tem um livro que todo torcedor Coxa Branca, eu acabei me tornando torcedor do Coxa também, hoje eu sou torcedor, e todos eles têm o livro como sendo o livro de cabeceira, porque eu narrei cada momento, e as cartas que a gente recebia da torcida, e tinha a questão naquela época era o Orkut, né? E aí tinham fotos que eles mandavam, um negócio assim, absolutamente fantástico, né? E no primeiro dia de lançamento do livro, numa livraria lá em Curitiba, nós batemos o recorde da livraria de venda. Caramba. A fila, eu fiquei quase 5 horas lá, tirando fotos e autografando os livros, porque cada um que vinha, eu tinha alguma coisa a escrever diferente e uma foto com muita calma com eles, né? Minha assessoria ficou louca naquela época, e dizendo, não é possível, os caras vão ficar aqui até que hora? Eu digo, eu não tenho nada para fazer. Eu estava na Jamaica naquela época, eu vim só para o lançamento. Se eles querem uma foto, um abraço, isso, que esperem com calma lá na fila. Zero de reclamação, lindo demais. No primeiro dia foram 800 e tantos livros vendidos. Foi uma coisa de maluco, muito legal. O livro é muito de administração, né? Administração geral de um clube, como você pega e administra ele, depois como você administra o clube, como você administra o time e como você administra um campeonato. Então, é muito legal o livro. Você já pensou em ser, já teve convite, talvez, para ser diretor, presidente de algum clube? Já tive, já fui até do Vasco, eu trabalhei como... E hoje eu digo para você que não quero, não. Não quero, não. A hora que surgir a sociedade anônima, né, aí sim, pode ser interessante, porque aí você vai trabalhar com boards, você vai trabalhar com uma coisa profissional, absolutamente profissional. Então, você faz um planejamento e você vai ter metas nesse planejamento e você vai ver como essas metas estão sendo do jeito que é, não, porque não existem metas aqui. Aqui você tem jogos. Você tem jogos. Ganhou. Tem um estudo alemão muito bem feito e ele coloca o período de vida dos treinadores brasileiros nos últimos 15 anos. E o treinador brasileiro ele tem um ciclo de 5 jogos. Se ele perdeu os 3 jogos seguidos, o quarto, se ele ganhar, ele passa a ter novo ciclo de 5.
Mas se ele perder o quarto, ele tem só mais um jogo. E se esse jogo for um jogo de Copa do Brasil, Libertadores, Não fatiga. adianta. Se ele perder, ele está fora. Os ciclos são de 5 jogos. Então, não dá para você trabalhar assim, entendeu? Não dá para você medir o valor E essa trabalho. lei que lançaram agora, que o clube não pode mais demitir, acho que mais do que 2 treinadores. Mas aí o que aconteceu? O clube acerta com o treinador E aí o cara pede demissão, fala, não demitiu ninguém ainda, então Bem Brasil, né? está tudo bem. Bem Brasil isso. Eu não sei se o caminho é esse, né? Eu não sei se o caminho é esse. Eu acho que o caminho certo é o caminho da profissionalização. Porque o fato de eu amar muito o meu clube, de eu gostar muito do meu clube, não me credencia para ser um diretor de futebol, para ser um presidente. O que me credencia é se eu tenho noções e conhecimentos de administração em altíssimo nível, porque um clube como o Flamengo, que fatura 1 bilhão, não é qualquer cara que pode administrar esse clube, não. Tem que ser alguém com muita estrutura para saber administrar 1 bilhão de reais. Bom, para a gente terminar o nosso papo aqui, Renê, eu queria que você desse uma palavra de incentivo, de orientação, dentro do, assim, com o conhecimento que você tem de empreendedor também, de coach. Você falou coisas aí sensacionais sobre controle da mente, né? A pessoa conseguir, primeiro, assimilar, né? Você assimilar o ensinamento e colocar isso em prática no momento correto. A gente tem tanta gente que, por causa da pandemia e de outras situações econômicas do país, a pessoa acaba ficando um pouco perdida nas suas próprias funções e o cara, talvez, nesse momento, está pensando, o que eu vou fazer da minha vida, né? E para que direção eu vou tomar? E o que você diria, né? Para, de repente, quem está assistindo a gente aqui, que precisa de uma orientação, de uma luz, de um caminho. A primeira coisa que eu diria para ele é o seguinte: você gasta o seu tempo em quê? Discutindo futebol? Talvez seja o futebol que você tenha que entrar. Você discute carros, talvez seja em carros que você... Se discute aviões, talvez seja avião. Você gosta de discutir engenharia, então algum retorno. Então, aquilo em que você gasta o teu maior tempo pensando, discutindo e se aproximando de pessoas, está aí o teu nicho. A primeira coisa é você gostar de avião, né? E aí você vai trabalhar com animais, né? Você gosta de animais, então você gasta teu tempo com animais, por que não fazer veterinária? Você gosta de gestão de pessoas? Vamos fazer administração? Você gosta de negociar, de empreender, e aí você tem que ter muito cuidado com o que é o empreendedorismo, né? O cara, às vezes, vai lá e faz aquela aposentadoria negociada, né? Pega um dinheiro e diz, vou investir num restaurante, vou investir num bar, vou investir numa danceteria. O que você entende de restaurante? Restaurante vende comida. Primeiro conceito errado para você, já está por aí. Restaurante não vende comida. Restaurante proporciona momentos especiais, agradáveis. Pelo menos é assim no Camarão. Então, você tem que saber aonde você está entrando. Então, você tem que correr atrás de conhecimento. Correr atrás do conhecimento que você vai colocar em prática. O cara está fazendo curso de mandarim. Legal, está fazendo curso de mandarim. Para quê? Não, porque eu acho que aprender mandarim é legal. Tá bem, mas você vai usar ele como? Você pretende fazer um negócio na China? Você pretende importar alguma coisa? Estou aprendendo inglês. Maravilha, aprender inglês. Para quê que você está aprendendo inglês? Então, o tempo que você gasta, o conhecimento que você absorve, você tem que botar em prática. Se você não botar em prática, não adianta nada. Agora, eu quero fazer alguma coisa, então eu vou correr atrás do conhecimento necessário para fazer isso. Eu quero ser médico. Tá legal, pô. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma faculdade de medicina. Não, eu não quero ser, eu quero ser vendedor de automóveis. Então, o que eu preciso fazer? Entender de automóveis? Não, eu não vou ser mecânico, eu não vou ser motorista, eu vou ser vendedor. Eu vou precisar entender de vendas.
Venda lida com pessoas. Então, eu não vendo o que eu quero vender. Eu faço você querer comprar o que eu tenho para vender. Então, isso é uma técnica. Então, o que você precisa? Corra atrás dos conhecimentos que são necessários da área que você quer. Porque se você não fizer isso, não vai cair lá de cima, não, parceiro. Não vai cair lá de cima. É conhecimento, ir atrás do conhecimento. Por exemplo, se eu disser para você agora, Jonathan, que o casco do tatu é a prova de bala, você diz assim, nossa, ganhei um conhecimento. Serve para quê? Para nada. Para nada para você. Então, procure ouvir, né? Que podcasts você está ouvindo, que séries você está vendo, que novelas você está vendo, como é que você perde o seu tempo. Então, da forma como você utiliza o seu tempo, você vai ter o retorno. O que você planta, você colhe, não tem jeito. E isso tudo é um processo. O grande problema hoje que nós estamos vivendo chama-se internet. É excelente, mas é um problema. Você abre o WhatsApp, você vê ter um amigo teu na praia num sábado e você trabalhando. Você já fica desanimado. Porra, eu estou trabalhando, ele está na praia, o que você tem a ver com o seu amigo? Aí você vê que o teu amigo está ganhando muito dinheiro, ele está ganhando muito dinheiro, eu não estou. O que você tem a ver com o teu amigo, cara? Você tem a ver contigo. Vá fazer o seu processo. Né? Vai fazer o seu processo, vai estudar, vai pegar conhecimento, vai determinar o que você quer. Eu, por exemplo, tenho 69 anos. Todo dia eu quero aprender alguma coisa. Nós temos um grupo que toda segunda-feira, 6h59 da manhã, nós nos reunimos e estudamos um livro. Já estamos no 7º livro, isso já tem 1 ano e 8 meses, se eu não me engano. Toda segunda-feira, não falha. 6h59, eu estou acordado lá, eu li, preparei o capítulo, vou lá e exponho o capítulo para todo mundo e a gente debate para tirar algumas conclusões, alguns ensinamentos. O livro do momento que nós estamos lendo é Pare de Reclamar, curta as coisas boas. É impressionante quando você começa a ler esse livro e você começa a se perceber o quanto você reclama. O quanto você reclama. Essa fitinha aqui, ó, essa fitinha aqui, eu tenho que conseguir ficar 21 dias com ela sem trocar de braço. Porque a hora que eu reclamar, eu tenho que trocar de braço e coloco para cá. E eu digo para você, com todo o conhecimento que eu tenho, com a noção que eu tenho, eu não consegui ficar ainda 3 dias no mesmo braço. É duro. É duro. É mesmo, cara? Eu não consegui ficar 3 dias ainda. Segundo o livro, diz que talvez eu leve 8 meses para conseguir esses 21 dias. Porque o que acontece é o seguinte, suponhamos, eu estou com 10 dias, eu reclamei, eu troco de braço, estou no dia 1. Zerou. Zerou a brincadeira. E aí é um exercício, agora é lindo, cara. Você começa a perceber como é que você reclama das coisas do nada, rapaz. E aí você não exerce a tua gratidão, né? Eu tenho a minha bio do Instagram, eu tenho 2 frases. A primeira é: quem muito se define, se limita. E a outra é: seja grato por aquilo que você tem, enquanto você busca aquilo que você quer. Exatamente isso. Eu até vou fazer esse teste dos 21 dias, mesmo sem estar no seu grupo lá, né? Porque eu acho que o ensinamento dos meus pais, né? A gente precisa agradecer pela vida, pelas experiências, por esse momento, você sair da sua casa, vir aqui e dividir suas experiências de vida, seu conhecimento, você doar um pouco do seu tempo em prol aqui desse trabalho que a gente tem, que para nós é um ensinamento a cada oportunidade que a gente tem. E eu não tenho como reclamar de nada. Ah, mas tem uma pessoa gritando. Ah, mas tem um pneu. Eu não tenho como reclamar, porque senão eu desvalorizo
tudo isso que eu vou perder o foco naquilo que é importante. Você saiu da sua casa, você veio aqui, pô, você, entendeu? Então, o meu foco é esse. E eu acho que para todo mundo que está acompanhando a gente, talvez essa fitinha já sirva para mim e esse meu slogan sirva para outras pessoas, né? Seja grato por aquilo que você tem, enquanto você busca aquilo que você quer. A gente pode ser a cada dia melhor, a gente pode descobrir experiências melhores, pessoas melhores, assuntos melhores. O que você falou de aonde você está gastando o seu tempo, o que você está ouvindo, que literatura você está lendo, que tipo de música você está ouvindo, você está se alimentando de que forma, né? E eu acho que a gente, para poder viver num mundo melhor, nós temos que melhorar. Senão, não faz sentido. Ser um você melhor. Ser um você melhor. Isso é uma teoria do DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. É um curso que o Evandro Mota, o mental coach do Flamengo, que trabalha com o JJ e agora está no Benfica, é um trabalho que ele já faz, esse grupo, já há 30 e poucos anos, e eu tive o prazer, ele me convidou para dar uma palestra. Quando eu cheguei lá, que eu soube o que era o curso, eu disse para ele, não vou dar só a palestra, não, eu vou fazer o curso. Aí ele, você quer fazer o curso? Eu quero fazer o curso. E eu fiz, e hoje sou graduado pelo DOM, Desenvolvimento e Orientação Mental. Procurem lá, DOM. Entre no site e vocês vão ver que é absolutamente fantástico. O Ayrton Senna, ele falava uma coisa muito bacana, que serviu muito para a minha vida. Ele falou assim, eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem. E eu acho que isso tem que ser o lema de todos nós, né? Não tem a dúvida. A gente está terminando o dia e tentar amanhã ser melhor do que a gente foi hoje. E não trocar pulseira de braço, né? Que é o mais importante. Renê, professor Renê, é uma aula não só de futebol, para quem conhece você só do futebol, não sabe o que está perdendo, né? Porque é um conhecimento muito grande, você fala bem demais, é surpreendente, né? Porque a gente que é do mundo da bola raiz, né? A gente não, o papo é completamente diferente, ouvindo as pessoas falando e tal. Mas no vestiário rola um futebolês. Né? No vestiário rola um futebolês. Mas bom demais, cara. Eu fico muito feliz, muito grato por essa surpresa. Desde a história do Roberto Pinto. Poxa, que é uma história... Esqueci o nome da esposa dele. Iris e Roberto. Que casal. Que casal. Que legal. Fantástico. Que Seus avós especialíssimos. Sinceramente, isso aí. Bom, você que chegou até aqui, não deixe de curtir o canal, dá aí o seu like, faz a sua inscrição, ative as notificações. A gente vai colocar aqui nas descrições do vídeo as redes todas aqui do Renê Simões e os contatos. Você que puder, siga, que você vai acrescentar coisas boas à sua vida. Tá bom? Renê, muito obrigado. Prazer grande. Obrigado, João Ricardo. Deus abençoe a todos. Aline. João, um abraço, João. A Aline participou hoje mais do que nunca, porque foi citada aqui um parente dela, assim, uma pessoa que o Renê tem muito carinho pela forma que falou. E é isso, gente. Até a próxima. Menos é mais. Vamos nessa.